Jumpers, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Jumpcast. Hoje a gente está aqui com ele, o nosso professor Joel Paviotti. Se apresente, Joel. Leandro, boa noite para todo mundo, Jumper, meninas da produção aqui. Eu sou o Joel Paviotti, tenho 34 anos, sou professor e hoje youtuber também. Youtuber, isso aí. Joel, me conta um pouco da sua infância, como foi a vida do Joel na infância? Cara, minha infância foi uma infância muito humilde, igual de muitas pessoas que estão aqui nessa escola. Sou filho de escola pública, estudei escola pública a minha vida inteira. Minha mãe é mãe de 4 filhos, ralou muito para poder cuidar da gente e fazer a gente estudar. Certo. Joel, família Paviotti. Quando a gente fala da família Paviotti em Montemor, a gente já pensa em quem? Nico Paviotti, Leopoldo Paviotti. E no bairro Paviotti, tem alguma ligação, o seu sobrenome, com essa família? Cara, tem parentesco bem longe, acredito eu, mas assim, a minha família é o Paviotti que não tem dinheiro. Esses que vocês estão citando é os Paviotti que tem dinheiro. Às vezes as pessoas vêm de fora e falam assim, pô, você é Paviotti, você é do bairro e tal, mas não é. Eu sou da parte da família que infelizmente não ganhou grana. Certo. Mas foi a parte que não ganhou grana, mas teve estudo, teve uma educação boa, né? Minha mãe sempre fez questão de fazer a gente estudar bastante, porque ela sempre acreditou que a educação é transformadora. E eu acredito também, viu, Leandro? Pra mim, se eu tivesse um filho, acho que a primeira coisa que eu me preocuparia em relação a ele é de educar, dar pra ele uma boa escola, uma boa educação, essas coisas. Com certeza. Falando em escola, quais escolas você já estudou daqui do município? Cara, eu sou de uma outra época, né? Ainda não existia escola municipal, era tudo estadual. Então, nas do centro ali, eu estudei quase todas. Lázaro, Coronel, Vista Alegre e Massude. Só não estudei no Carmela, porque quando o Carmela abriu, eu já estava terminando o ensino médio. Mas eu estudei quase todos ali. Ensino infantil, fundamental e depois o médio. Conheço bastante coisa lá. Então você já conhece bastante as escolas ali, já sabe tudo sobre. Como você era na escola, João? Você era aquele aluno bagunceiro, que nem eu fui já? Você era aquele aluno esperto, aquele nerd? Não, rapaz, eu ficava sempre no fundo da sala, na real. Por ser alto, acho que sim. Pelo fato de você ser alto, você já era colocado no fundo da sala. Mas eu sempre fui muito bom em conversar com as pessoas, trocar ideia, fazer amizade. E isso fazia com que eu fosse pro lado um pouco mais bagunceiro, mais falador. Mas vou falar pra você, cara, era mó embaçado ficar na sala de aula sentado 4, 5 horas por dia. A molecada entende isso aí. Só que na minha época não tinha celular, essas coisas, né? Então, ou era aquilo ou você não tinha outra coisa pra fazer, tinha que prestar atenção. Mas nunca fui mal. Sim. Só que também nunca fui aluno de 9 e 10. Sim. Nunca foi aquele aluno de destaque. Eu tirava 9 e 10 em ciências humanas. Era destaque, mas não pelos motivos de nota. Certo. Por teatro que eu fazia na escola, por ser uma pessoa que conversava com todo mundo, carismática, por ter carisma, essas coisas. Pelo menos as pessoas diziam isso na época. Aí eu atingi esse patamar, mas assim, de nota eu nunca fui aluno 9 e 10, não. Tá vendo aí, gente? Não precisa ser aluno 9 e 10, né, já? Pra chegar onde chega. Cara, Não precisa. Não, é legal, viu, Leandro? A nota ela diz muito sobre a nossa função na escola e o nosso desempenho. Mas também você ser um aluno de 6 e 7, de 7 e 8, não significa que você está atrás, que você vai ser um fracassado ou que você vai conseguir as coisas. Significa que você está na média, você está passando. Né? Tinha muitas pessoas que eu conhecia de 9 e 10 que acabaram não tendo o mesmo destino que eu. Assim como eu tinha pessoas que tiravam 3 e 4 que tiveram destino parecido com o meu, estudaram, foram fazer outra coisa. Teve gente que eu conheci que tirava 4 e 5 na escola, quando entrou na faculdade no curso que gostava pra caramba, acabou indo bem, curtindo e fazendo. Joel, você foi um professor que eu acho que marcou a vida de muita gente. Eu converso com algumas pessoas e falo, o Joel, ele é um professor da área, ele é um professor que usa gírias, um professor que fala a língua da gente, dos estudantes. Na sua época, você teve algum professor ou professora que marcou sua vida na escola, né? Um professor que te entendia, que conversava com você, você teve algum? Cara, tive alguns professores bons, professores, porque eu escolhi ser professor. Sim. Então eu tive alguns professores que me ajudaram
a entender a minha profissão, o que eu queria fazer. Mas eu tive muito professor ruim também, tá? Não vou mentir para você. Eu tive muito professor que não me apeteceu ser professor. Sabe, Leandro, é uma das coisas que eu sempre falo assim, se você não quer ser professor, pelo menos não desanima os outros, sabe? Não cria um desânimo para as pessoas que acham que pode ser professor e querem fazer isso, né? Se vier para docência, vem para somar. Sim, com certeza. E como veio essa vontade, né, de querer ser professor? Foi vendo que como eu posso dizer, a força dos professores da sua época, foi essa vontade que você conseguiu, né, que você, como eu posso dizer, usar a palavra certa, que você teve essa vontade de ser professor. Que me impulsionou. Que impulsionou você, isso aí. Cara, assim, eu tive muito professor que me desanimou de ser professor, que reclamava de salário, de condições de trabalho, e eu falo pra você que é difícil a condição de trabalho de professor e tal. Mas eu percebi que eu sabia explicar as coisas para as pessoas, sabe? Eu percebi muito cedo isso. E um dos trabalhos que se explica coisas para a pessoa, né, fundamental e essencial, é o trabalho da docência, do professor. Sim. Então não foi muito difícil eu encontrar o que eu queria. O que foi um pouco difícil é encontrar o curso que eu ia fazer, a licenciatura que eu faria. Certo. Era algo na área de ciências humanas, mas aí eu não sabia se era geografia, história, sociologia. Então eu fui e fiz ciências sociais, que é para lecionar aula de sociologia. Entendi. Joel, tem muitos professores que têm dificuldade de dar aula em algumas escolas. Tem escolas que eu não vou citar o nome, que professores têm pavor de voltar na escola. Teve alguma escola que você deu aula que você, como eu posso dizer, que deu mais trabalho? Os alunos não aprenderam nada por falta de vontade? Cara, eu já tive experiências ruins em escola, mas porque a direção era desorganizada. Certo. Tá? Quando a direção é bem organizada, a gestão é bem organizada, a gente tem um conjunto de professores que se apoiam, a gente consegue dar aula e trabalhar. Obviamente que tem algumas escolas que é um pouco mais difícil. Então, por exemplo, aqui no Joana, no período da tarde é um pouco mais difícil porque é mais molecada, tem mais energia, enfim, é um pouco mais exaltado nos ânimos no período da tarde. O de manhã é mais tranquilo, à noite também. Então vai muito dessa questão. Mas professor mesmo, ele entra na sala de aula e ele dá aula. Tá? Consegue sim, né? Entendi. E o Joana, como que veio esse convite de vir ser professor? Você nunca estudou aqui, né? Não. Não. O Joana não estudei. Como que veio esse convite de ser professor aqui no Joana? Na verdade, o Joana foi a primeira escola que eu dei aula. Ah, sim. Eu estava no segundo ano da faculdade, e aí eu consegui pegar algumas aulas, peguei no Mário Covas e peguei aqui no Joana. E um dia faltou um professor aqui, a coordenadora me ligou, uma coordenadora que já é falecida, tá? Ela finada Elise, era uma pessoa muito gente boa. Ela me ligou e falou: você pode dar umas aulas? 4 aulas. Segundo dele, lembro até hoje. Eu vi que era uma quarta-feira à noite. Eu vim, e aí eu cheguei aqui, e fui dar aula, e assim, foi a primeira escola, foi a primeira sala de aula que eu pisei, e foi aqui dentro do Joana. Eu estava muito nervoso. Rapidinho você tira o nervosismo e tal, mas eu dei algumas bancadas assim na primeira aula que a gente tá pegando jeito, né? Tá ali na hora aprendendo a lidar. E o convite de ser coordenador, que você foi coordenador aqui, por quanto tempo você foi coordenador? Fui por 6 meses. 6 meses. 6 meses. Como que veio? Cara, eu tava numa escola que eu não tava mais querendo ficar por questões profissionais, que era uma SUD. Aí a Aline, que já trabalhei com a Aline há muitos anos, tá? A Aline é uma baita de uma profissional, uma baita de uma diretora. Ela sabe muito disso e eu falo isso para todo mundo abertamente. Ela é uma das melhores profissionais que eu já trabalhei na vida. E sempre quando ela foi para algum lugar, ela me fez convites. E quando ela veio para cá, o Joana, ela me convidou. A Adriana é minha amiga do coração, praticamente minha irmã, e a gente tem uma empresa junto, a gente é sócio, a gente é muito amigo. E surgiu o convite para trabalhar junto com ela também, eu aceitei, viu? Entendi. Joel, vamos aproveitar que você tocou nesse assunto do Masud. Como que foi lá no Masud? Porque você pode falar porque estava tendo esses problemas? Não, simplesmente acabou minha fase no Masud. Acabou. Eu acho que tudo, Leandro, tem o seguinte: você entra, tem um fôlego, você faz, você trabalha junto e tal. E chega uma hora que aquilo inspira, né? Que aquilo
enfim, você já não tem mais vontade de trabalhar no lugar, o ciclo se fecha, né? E foi ali fechou o ciclo para mim e eu não achei que eu não devia mais trabalhar no Maçute e saí fora, entendeu? Incompatibilidade com o sistema PEIT, que é o programa de ensino integral, essas coisas, acabaram fazendo com que o meu ciclo lá no Maçute terminasse. E aí você veio, foi coordenador, no prazo de 6 meses você saiu. Você pode dizer o porquê? Cara, eu saí exatamente porque assim, ó, eu tenho uma empresa, um canal no YouTube que produz conteúdo para o YouTube. Certo. E aí, essa empresa eu estava precisando me dedicar mais a ela. Eu também estava um pouquinho já cansado da educação estadual, eu precisava dar uma descansada em relação a isso. E eu pedi aquela licença 202 para cuidar de assuntos pessoais. E eu tenho uma questão que eu sofro de depressão. Certo. Então, com a empresa só, eu tenho mais flexibilidade para fazer um tratamento ambulatorial, para fazer outros tipos de tratamento e tal. Vamos lá, essa empresa é a famosa iconografia da história. Como surgiu essa ideia de criar iconografia, né, Jorge? Cara, eu criei em 2017, publicando textos lá no meu Facebook, as pessoas começaram a acompanhar, e as pessoas disseram assim, pô, por que você não cria uma página só para publicar esses textos? Porque a gente não precisa ficar acompanhando a sua página pessoal, porque às vezes o cara não quer ver sua vida pessoal, ele quer ver o que você produz. Sim. A não ser que sua produção, Leandro, seja sua vida pessoal, né? Certo. Igual tipo a Virgínia faz, uma galera que é influencer faz. A minha já não é mais essa pegada, essa é a sua história. Então eu fiz a página no Facebook, até 2018, 2019, depois a Adriana entrou comigo para ajudar a escrever. A Adriana entrou quando? A Adriana entrou acho que no começo de 2018, no final de 2017. Aí em 2019 entrou o Colbey, que é meu sócio também. E aí a gente foi trabalhando até chegar no YouTube mesmo. E aí no YouTube a gente se estabilizou e começou a crescer por lá. E aí a empresa foi que foi. E não, o Facebook ainda tá no ainda Facebook. Tem. Mas o que gera renda hoje pra gente é o YouTube. É o YouTube. O Facebook vocês não ganhavam na época? Bem pouco, viu, cara? A monetização no Facebook é muito ruim. E, enfim, a gente ganhava mais com uma loja virtual que a gente tinha, fazia propaganda por lá, dava alguma coisa. Mas o YouTube paga por vídeo, né? Então fica mais fácil. Entendi. Já, eu vi em outros podcasts que você participou de pessoas famosas, é uma honra ter ele aqui, porque ele já participou do podcast do Meirelles, né? Sim. Do Inteligência também, que são ótimos. Eu ouvi você falando que você foi desmonetizado do Facebook, não foi? Por conta de uma postagem sua? Cara, a gente já foi desmonetizado várias vezes pelo Facebook, pelo Instagram. Porque o algoritmo ele não sabe diferenciar o que é uma publicação histórica do que é um discurso de ódio, por exemplo. Então eu faço uma publicação sobre o nazismo, para contar a história do nazismo, de como foi as coisas, e o algoritmo pode interpretar que eu estou sendo nazista, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu falo do racismo nos Estados Unidos. Eu mostro uma fotografia que um homem negro está sofrendo um ato de racismo. Sim. O algoritmo pode interpretar que aquilo não é bom, não está dentro das regras dele, e pode tirar aquilo do ar e desmonetizar no momento que ele quiser, não tem uma regra. Entendi. Entendeu? É do jeito deles, então, vamos dizer, do jeito que eles entendem. Que eles entendem, muitas vezes entendem errado. Entendi. E no iconografia você aborda quais tipos? Eu vejo lá que é mais coisa de assassinato do Rio de Janeiro, de facções, gangues, né? A gente trabalha bastante, Leandro, com história da segurança pública e da criminalidade, tá? É um assunto que dá bastante ibope pra gente, que a gente domina bastante e que a gente tem feito bastante sucesso. Mas tem de tudo lá. Tem biografia de personagens famosos, tem histórias inusitadas, tem história mesmo de verdade. A gente fez um vídeo agora, a história do racismo nos Estados Unidos, um vídeo de 1 hora, trabalhando só sobre esse assunto. Então tem bastante coisa lá, mas realmente o que mais faz sucesso é esse lance da criminalidade. Sim. E da história de segurança pública. Sim, eu tava vendo lá bastante. O que o pessoal vê bastante também no seu canal, que eu acho que você faz bastante vídeo sobre, é sobre Carandiru. Conta um pouco pra gente, resumidamente. Cara, então, na verdade a gente fez uma pesquisa bem grande sobre o Carandiru. Eu e o Fernando fomos lá onde era o Carandiru, tudo. A gente tem amizade com o cara vocês que foram lá? Fomos lá. A gente tem amizade com o cara que é sobrevivente de lá, com as pessoas que fazem o museu, o Espaço Memória Carandiru. E a gente
fez uma pesquisa grande sobre o assunto e lançou vários vídeos e um especial com mais de 1 hora também com a história inteira do Carandiru, desde o começo do presídio até a desativação. Entendi. E isso fez bastante sucesso, viu, cara? E como foi conhecer um pouquinho do Carandiru, né? Conhecer as pessoas de lá? Cara, é uma sensação, sim, interessante, cara, porque a prisão ali tinha 9 pavilhões do Carandiru, mas os caras demoliram boa parte deles. Ficou só 2 e os caras modificaram esses 2 pavilhões e transformaram numa escola. Então você olha de fora, você não vê mais o presídio, é um parque, é uma casa. Mas as histórias que tem ali são assombrosas, né? Crime, assassinato, briga de faca, rebelião, polícia entrando e matando um monte de gente. Então é uma parada que assim você sente que é um bagulho meio pesado, sabe, mano? E aí tem lá as celas do lugar, que os caras preservaram, montaram celas. Tudo ainda, vamos dizer, do jeito que era antes. Não, algumas peças. Eles montaram ok. tipo um museu e um espaço lá que você pode ver como é que era a cela, como é que os presos viviam, algumas ferramentas e objetos que tinham dentro do cárcere e tal. Mas em si o presídio ele foi totalmente desconfigurado, demolido, explodido. E você não consegue sentir que você está vendo o Carandiru ali, como era antigamente. É tipo para os turistas visitarem, né? Conhecer um pouco. Na verdade, eles estão lutando hoje porque o governo quer apagar aquele espaço, né? Fingir que não existia uma prisão ali. Sim. E foi a maior prisão do mundo já, tá? Mas há uma luta para tentar manter essa memória viva. Eu acho que não deveriam apagar essa memória, porque fica na história, né? Os filhos da gente vão querer saber sobre. Não só sobre o Carandiru, sobre a coisa que aconteceu em 1992 lá, né, velho? Que a polícia entrou dentro do Carandiru, matou 111 presos. Então as pessoas querem que a gente não fale mais sobre esse massacre, sobre essas coisas. Mas a Polônia, eu lembro, deixaram o Auschwitz lá, onde aconteceu o massacre dos judeus. Os Estados Unidos deixou Alcatraz, que é a maior prisão dos Estados Unidos, funcionando. Quer dizer, ali tornou museu. Só o Carandiru aqui que tentaram apagar o museu, destruir a imagem, o templo, para que fosse apagado as pessoas não lembrarem disso. Mas precisa lembrar. Vamos lá, Joel. A elaboração do vídeo de vocês, né? Mais de 1 hora, deve demorar bastante tempo. Inclusive da Marielle, que eu achei bastante interessante. É uma história que comove muita gente, né? Porque foi um assassinato que ocorreu. Quem puder, tiver a oportunidade de assistir, acho uma boa, porque é interessante. Você fala, mas então, cara, esse vídeo, ele foi trabalhoso. Foi. A gente leu 2 livros, processos, tudo. Eu conversei com o delegado do caso, com o policial do Rio de Janeiro. Porque faltava um vídeo na internet que explicasse ponto a ponto, quebra-cabeça, que foi a morte e a investigação no caso Marielle. E a gente deu muitos nomes de milicianos, de gente perigosa, de pistoleiro. Mas, cara, assim, mesmo a gente fazendo um trabalho desse, tem cara que é ignorante, que ainda fala mal da Marielle. Ela foi uma vítima de um sistema totalmente brutal. Mas acho que valeu a pena, cara. Foi um vídeo que foi elogiado até pelo delegado do caso. Falou, pô, legal, ficou bom, seu vídeo ficou interessante. E acho que foi um trabalho que, enfim, fez um serviço de utilidade pública mesmo. Eu acredito muito nisso. Foi legal. E foi um vídeo que deu uma baita de uma felicidade de fazer, sabe? Um prazer. Foi a Adriana que escreveu no roteiro. Aí todo mundo participou, né? Todo mundo ajudou muito. E a gente conseguiu fazer um baita de um vídeo. Quem puder assistir pode ir lá. Marielle Franco, quebra-cabeça, chama. Tá lá no YouTube. Sim. Demorou mais ou menos uns 2, 3 dias para elaborar, bastante. Um vídeo? Nossa, muito mais. Os finalmente, assim, uma semana a gente conseguiu ler boa parte das coisas e fazer, mas eu tinha um domínio sobre o crime de muito tempo, né? Já tinha escrito sobre o Rony Lester, o suposto assassino dela, sobre a Suqueiroz, sobre mais um monte de gente, já tinha conquistado um monte de coisa. Então, assim, a gente já tinha muita coisa na cabeça. Eles demoraram para fazer, mano. Até porque a gente tem muita responsabilidade do que a gente tem que falar, do que a gente vai falar, entendeu? Passar as informações corretas. A gente está falando de vida de pessoas, de casos,
de pessoas perigosas. Se a gente falar alguma coisa fora do que é a realidade, de que está escrito e publicado nos jornais, a gente pode ter certos problemas, Sim. inclusive judiciais. Então a gente precisa tomar muito cuidado. No caso da Marielle é isso, né? Ainda não foi totalmente, o julgamento não aconteceu, apesar do crime ter acontecido em 2018, já faz 5 anos, e tudo que a gente disse ali são investigações, são apontados nos autos. São coisas que vocês averiguaram e viram que é certo. Sim. Não foi nada inventado. Você falou que tem bastante gente perigosa, que vocês citam o nome. Vocês não têm medo deles virem atrás? Não para, como eu posso dizer, não para fazer algo de ruim, mas sei lá, um processo talvez. Cara, eu acho que a partir do momento que você está produzindo conteúdo para a internet, seja para uma ou duas pessoas, você está sujeito ao processo. Porque simplesmente você vai ter que falar de alguém para produzir conteúdo. Sim, com certeza. Não se produz conteúdo na internet sem mostrar pessoas ou sem falar de pessoas ou situações. E como a gente trabalha com história, tem pessoas envolvidas nisso. Mas eu acho que a gente trata com tanto cuidado e simplesmente o que a gente fala são coisas que já foram publicadas, não são informações privilegiadas que nós temos, e a gente não faz juízo de valor, então eu acho que a gente nunca teve esse problema. Já tivemos pessoas que chegaram pra gente, olha, eu tenho minha versão da história, não é essa, eu gostaria que vocês retificassem alguma coisa. Sim. A gente tirou um vídeo, fez outro. Mas não foi desse? Da Maria? Não, foi outro. Ah, ok. Já houve questões das pessoas assistirem e falar, não foi bem assim que aconteceu e tal, mas foi o que a gente pesquisou, né? Mas a ampla maioria mesmo elogia o trabalho, tranquilo, fala, não, é isso aí e tal. Eu já fui procurado, por exemplo, por um filho de um chefão aí de organização criminosa, um ex-chefão, já falecido, e ele chegou pra mim e falou assim, cara, assim, muito legal o vídeo que você fez sobre meu pai, foi interessantíssimo, eu gostei, gostei. Só tira o nome da minha mãe aí, fazendo um favor, porque ela não tem nada a ver, você já ficou pra trás, ela se assustou. Beleza, cara, fomos lá, né, Fernandão? Cortamos a parte que falava da mãe dele, acabou. O deputado assistiu e falou, ficou legal, parabéns, beleza e tal. Ele tá ligando no carro. Sim. Interessante, né? Mas assim, com todo o respeito. E se a pessoa chegar e pedir pra tirar, a gente tira, mano. Não tem problema algum, tá ligado? Porque... Tem essa abertura, né? Sim, se a pessoa se sentir mal com aquilo, a gente nunca mexe com a reputação das pessoas, nunca faz esse tipo de coisa. Injúria não. Entendi. Joel, então podemos dizer que o vídeo da Marielle foi o mais trabalhoso, então, né? Cara, assim, todos dão, como posso dizer, todos dão um trabalho de se fazer. Mas eu acho que, pelo que eu vi, eu acho que esse foi. Eu acho que o dela e do Carandiru, porque o Carandiru a gente precisou sair da cidade também. Isso. Precisou ir lá em São Paulo. A gente ficou 16 horas, foi um dia, Fernando? A gente ficou 16 horas lá, fazendo, cantando tudo, anotando. As anotações minhas deu quase um bloco de anotações, quase um caderno inteiro, entrevistando pessoas, conversando com pessoas, entrevistando pessoas que estavam lá no dia do massacre do Carandiru, pessoas que foram presas nos anos 80, nos anos 90, pessoas que são egressas do sistema que foram presas agora faz 2, 4 anos atrás, para poder trazer tudo isso lá, depois comparar com a bibliografia. Então deu bastante trabalho, sim. Mas, eu acho que tanto a Marielle quanto o Carandiru, eles deram bastante trabalho, mas são recompensadores, né? Sim. Porque não tinha material na internet tão detalhado quanto esses dois vídeos. Entendi. Vocês fizeram a junção e chegou aquele vídeo de 1 hora. Você imaginou, desde o dia que você postou o primeiro vídeo, qual foi o primeiro vídeo, Joel? No canal do YouTube? No canal do YouTube. Tá? Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Não me recordo. Você se recorda, Fernando? Qual foi o primeiro vídeo? Qual? As favelas do Canhoto. Bem antigamente. em A história da 2017. violência do Rio de Janeiro. Eu acho que foi esse, história da violência do Rio de Não, Janeiro. é que teve alguns que foram tirados, né? Teve restrição de idade e tal. Acho que foi esse das favelas mesmo. Do primeiro vídeo até o último que foi postado hoje, né? Até o dia dessa gravação. Postaram um hoje, 6 meses. Você imaginou que ia tomar toda essa proporção? Não. Quando a gente começou a fazer um trabalho sério mesmo, antigamente a gente jogava 1 ou 2 vídeos. Sim. Quando a gente fechou o formato certinho de gravação, eu falando, apresentando,
A gente tinha umas ideias assim, de contar notícias, comentar notícias, atualidades, mas nunca foi o que eu gostei de fazer. Certo. E aí quando eu lancei o vídeo do primeiro fundador do PCC, que foi o Geleão, o Márcio dos Santos Felício, aí a gente acertou o tema e ele foi para 1 milhão. A gente teve 1 milhão de visualizações, aí a gente subiu. Entendi. Então você não imaginava que ia tomar toda essa proporção. Porque eu acho que tem gente que pesquisa algo sobre e vai direto no seu canal e aprende muito. Você já pensou você imaginou que seu canal iria ensinar bastante gente? Cara, quando a gente faz produção de história, a gente sabe que vai ensinar muita gente. Já. Mas eu não tinha noção que em um ano a gente chegaria a quase 600 mil inscritos, como está hoje, entendeu? Mano? A gente não tinha noção que a gente chegaria a base de 5 vídeos com mais de 1 milhão de visualizações, 7 milhões de visualizações por mês, tá? 30, 40 mil inscritos por mês. A gente tem mais inscritos hoje que canais gigantescos, Sim. De mais de 3, 4 milhões. E eu até me arrependo de ter começado um pouco depois. Se eu tivesse começado antes, uns 4, 5 anos atrás, acho que a gente estava bem mais à frente. Na época que o YouTube era... Que hoje em dia o pessoal tá mais no TikTok, né? Essas coisas. Na época que o YouTube era bem mais visualizado, porque, como a gente pode ver, eu acho que você sabia. Também, vamos dizer que é quase a mesma coisa, só que muito diferente. Porque o Você Sabia aborda vários textos, né? Vários contextos, e você só aborda uma história de crimes, essas coisas. Na verdade não, a gente faz vários outros temas. Sim. A nossa proposta é diferente do Você Sabia, porque a nossa proposta é de divulgação científica e aprofundamento. Então, a gente vai atrás de artigos acadêmicos de universidade sobre o assunto, vai atrás de livros e tal, e a gente dá essas dicas de livro e escreve esses roteiros em cima desses livros, porque é produzido na universidade. Sim. E etc. No caso do Você Sabia, é um roteiro um pouco mais raso, que traz informações mais curiosas. Sim. A gente já faz um trabalho mais aprofundado, entendeu? Entendi. E dá para entender o sucesso do canal, né? Quando vocês são seguidos por um ministro, né? Como que foi para você saber que o ministro começou a te seguir? Não que as outras pessoas não importam, mas um ministro do Brasil te segue, Joel. É legal, cara. Isso quer dizer que a gente tem credibilidade. O ministro Silvio Almeida é um dos caras mais inteligentes do Brasil, tá? Do mundo, tá? Hoje ele é referência mundial nos estudos sobre racismo e a tese dele é o racismo estrutural. Então, muito bom, cara. A gente tem muita gente legal que nos segue, que nos procura e fala assim, pô, acho legal o seu trabalho e tal. E é o feedback, né, Leandro? A gente percebe como se o nosso trabalho é de qualidade ou não pelos outros, né? Sim. Mas assim, tem muito crítico também. Tem cara que xinga a gente, fala que a gente gosta de bandido, fala que a gente tá romantizando o crime e tal. Mas é gente que nunca passou perto de uma quebrada, ou não entende nada e tá lá enchendo o saco, chorando. Cara, eu não acho que o YouTube tá perdendo pro TikTok. O YouTube ainda é a rede que mais cresce no mundo. Mas são conteúdos diferentes. Consumir TikTok, ele não vai te trazer um aprofundamento, ele vai te trazer um entretenimento. O YouTube te traz um aprofundamento. Então o YouTube seria como ver TV mesmo. Ainda muita gente gosta, muita gente curte, mas precisa de tempo para isso. Sim. E o TikTok é mais rápido, você vai mudando De ele. 15 segundos. Isso. E tem muita coisa nada a ver lá também, né, mano? Umas coisas. Pô, esses dias atrás eu vi no TikTok a história de um cara que fingia que estava dentro de uma cadeia. Aí ele pegou a garagem da casa dele e fez como se fosse uma cadeia e ele fazia vídeo lá, mano, tomando café, dizendo que estava preso. Eu acho que eu tomando vi, ele café ficou com na- saudade, né? Não, mas se eu não me engano, ele foi preso por falsidade, um negócio assim e tal. É um negócio muito doido, né? Algumas coisas que acontecem no TikTok. É uma loucura. Joel, para finalizar, uma dica que você dá para os alunos, né, para quem está nos assistindo, sobre a escola. Mano, eu acho que vocês precisam estudar. Todo mundo precisa estudar muito. Porque estudar não é só uma questão de tirar nota ou ir para uma faculdade e trabalhar. Estudar é necessário para transformar o mundo. É necessário para ter um conhecimento crítico, para saber se movimentar, para saber tocar a sociedade, para saber organizar ou reorganizar a sociedade
da forma como vocês acharem melhor no futuro, porque a gente educa vocês segundo as nossas concepções, mas vocês vão construir as suas próprias em cima da base que a gente dá para vocês. E cara, não deixe de fazer isso daqui, ó, gravar um vídeo, tá na internet, divulgar conhecimento, divulgar a Escola Joana, faz esse trabalho de divulgar a Semana da Consciência Negra, convidem pessoas aqui. Vocês têm uma coisa que é muito importante, vocês estão numa escola. E dificilmente alguém gente boa, alguém inteligente, alguém importante vai negar um convite para falar numa escola. É muito difícil. Então, vamos para isso, aproveitem que vocês estão aqui num lugar que é para construir e construam, tá? Construam. É só isso que eu tenho que falar. E obrigado pelo convite, né, Leandro? Pelo primeiro convite, ficou honrado com o primeiro convite. Vocês não estão vendo aqui, mas tem uma mulherada aqui que está na produção. Sim, só as mulheres aí, mulheradas. O apresentador é homem, mas quem está por trás das telas mandando em tudo é a mulherada. Sim. E vocês vão ter a oportunidade de ver isso aí no make-off e tal. Obrigado pelo convite. Eu agradeço, Joel. Estamos aqui com a Adriana, vamos aparecer aqui um pouquinho, dona. Adriana e Fernando também, pode vir, Fernando. Eles são a equipe do Iconografia. Mano, né? sem esses caras não funciona, Sem eles não funciona. Esses três. Fala galera, beleza? E tem o Caio ainda, que O Caio, é nosso sócio. Caio. Ele é diretor, ele não mora por aqui, ele mora em Santa Catarina, ele mora em Santa Catarina. O Edu que é editora, minha irmã também que é advogada da equipe. Então tem mais gente, não são só vocês três. Sim. Mas quem a gente conhece por enquanto, que eles vão vir próximos, né? É a Adriana, que é a nossa coordenadora, né, dona? Que também será a nossa entrevistada em breve, né, dona? E essa tem história aqui. Essa tem história para contar, vocês vão ter vídeo de 1 hora também, igual lá do Iconografia. Obrigado por terem assistido, agradeço ao Joel novamente, a equipe do Iconografia, por ter participado. E é isso aí, até o próximo podcast. Tchau, tchau.